Saudações, galera. Beleza? Eu espero que, sinceramente, vocês estejam muito bem. Bom, dando então continuidade a conteúdo de Santo Agostinho, a gente vai para a segunda parte para concluir esse capítulo e avançar para os próximos. Fechado? Bom, ficamos na parte do filosofar e confessar. Os principais temas que Santo Agostinho, de certa forma, abordou sobre a sua obra, abordou em suas obras. Então, a gente vai avançar nesse sentido para refletir um pouco sobre todas essas questões. Bom, Santo Agostinho escreveu uma obra chamada As Confissões. Nessa obra, As Confissões é a mais importante obra dele, porque as outras acabam sendo, de certa forma, ofuscadas por essa obra. Mas entendam o seguinte: Santo Agostinho realiza algo extremamente útil para a história da filosofia, extremamente importante. Por quê? Porque essa obra, Confissões, ela não apenas é uma obra autobiográfica, então tem um valor literário muito grande, mas ela também é uma obra filosófica, já que ela vai refletir sobre diversos aspectos da filosofia de Platão, mas sofrendo as influências do cristianismo. Então, lembra que Santo Agostinho foi influenciado pela filosofia platônica e, de certa forma, acaba trazendo esse platonismo para dentro da concepção do cristianismo. Então, nessa obra Confissões, ele, de certa forma, vai fazer uma abordagem dessa filosofia platônica. No entanto, cabe aqui uma ressalva: todas as outras influências filosóficas que Santo Agostinho tinha antes de se converter ao cristianismo também aparecem aqui, de certa forma, em alguns pontos específicos de sua própria abordagem. Tranquilo? Então vamos adiante. Bom, essa obra, Santo Agostinho, Confissões, ela é, sem sombra de dúvida, a primeira, vamos pensar, personalização do pensamento filosófico. Como assim, Theo? Personalização. É o primeiro momento em que, de certa forma, o filósofo narra uma obra em primeira pessoa, ou seja, ele se coloca como parte do processo e tem como finalidade a propagação de uma verdade. Que verdade é essa? Verdade religiosa, verdade da fé, verdade divina. Vocês poderiam dizer, bom, mas os sofistas tentaram fazer isso lá na antiguidade clássica. Os sofistas relativizaram a verdade. Quando Protágoras diz que o homem é a medida de todas as coisas, ele está dizendo que cada sujeito percebe uma coisa, então, teoricamente, a verdade seria relativa. Isso também não é uma personalização? Bom, em tese, sim, já que você escolhe o que é verdade e o que não é verdade, dentro dessa ideia de relativizar a verdade. No entanto, o que é que Santo Agostinho está propondo? Está propondo o conhecimento da própria verdade. Então, ele não está dizendo que cada indivíduo, cada sujeito vai encontrar a sua própria verdade. Ele está dizendo que existe uma verdade, essa verdade vem de Deus, essa verdade é uma verdade divina, e todas as pessoas que desejarem podem acessar essa verdade através de quem? Através de Deus, através da fé. Então, essa obra, Confissões, acaba sendo um marco importantíssimo para discussões dessas ideias, bem como a ideia do tempo, a ideia da própria existência de Deus, entre outras. Tranquilo até aqui? Bom, lembrando, se você tiver alguma dúvida, põe no caderno que a gente tira na próxima live, tira dúvidas. A existência de Deus. É natural que quando a gente pense
em fé, em religião, em Deus, a gente hoje, pleno século XXI, recorra à ideia, por exemplo, defendida na modernidade por Blaise Pascal, de que a razão não alcança Deus. A gente só pode alcançar Deus através da fé. No entanto, bem antes de Blaise Pascal, Santo Agostinho já defendia a possibilidade de que, sim, a razão pode conhecer Deus, a razão pode perceber Deus. E aí, no trecho da obra Livre-Arbítrio, Santo Agostinho está um diálogo com o Evódio e ele vai contrapor a ideia de Evódio. Evódio defende que a gente só pode alcançar Deus pela fé, que você não tem como ver Deus, você não tem como tocar Deus. Então, como é que você acredita? Tendo fé. E a fé dispensa qualquer explicação lógica racional. Aristóteles vai dizer, desculpa, Santo Agostinho vai dizer que não, que é possível provar a existência de Deus através da razão. E aí ele vai criar uma hierarquia. Para quê? Para colocar todos os seres que existem. Ele vai dizer que os seres inanimados, pedras e outros similares, ou seja, que não têm vida, esses estão na parte mais baixa da hierarquia. Acima deles há a hierarquia dos animais e dos seres humanos, que são seres animados, ou seja, têm vida, e também são sensíveis. O que é esses sensíveis? É, Sensíveis por quê? Porque percebem a realidade a partir dos cinco sentidos. Só que nós, seres humanos, estamos no topo dessa hierarquia. Por quê? Porque temos a razão, temos a capacidade de pensar, a capacidade de refletir. E isso nos dá uma vantagem sobre os outros seres que são inanimados e os que são animados e apenas sensíveis, não pensam. A partir disso, Santo Agostinho coloca que possuidores da razão, ou seja, possuidores da capacidade de pensar, nós percebemos que a razão está aqui como limite e tudo que está acima da razão, que não é limitada pela razão, que vai além da razão, é Deus. Olha que argumento interessante. Ele vai até o limite de onde somos capazes de pensar e diz que o que está além disso é Deus. E que a razão, ao reconhecer esse limite, reconheceria então a existência do próprio Deus. Tranquilo? Então vamos adiante. O problema do mal e o livre-arbítrio. Você, provavelmente, quando se deparou com algum momento muito ruim da sua vida, se é que esse momento existiu, quando você perdeu alguém querido, ouviu uma catástrofe na televisão, você provavelmente já deve ter se perguntado: meu Deus, se o Senhor criou tudo o que existe, como permitiu que essas coisas acontecessem? Porque é natural que nós pensemos que se Deus criou o mundo da forma como criou, por que ele criou também o mal? Por que ele deixou que o mal existisse? E aí Santo Agostinho vai primeiro, amparado por essa doutrina cristã, vai dizer que Deus criou o mundo em sua infinita sabedoria e bondade. Mas ele não criou o mal, ele só criou a bondade. E aí, para essa mesma doutrina cristã, é um equívoco atribuir a ideia de mal a Deus. Aí você deve estar se perguntando: bom, se Deus que criou o mundo não criou o mal, como esse mal, essa ideia de mal veio para cá? Apareceu aqui e se tornou tão comum e tão banal.
tão presente no dia a dia. E aí ele vai formular os argumentos para explicar essa perspectiva. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: existem três tipos de mal. O mal metafísico, ou seja, lembra metafísico que está além do físico, que é uma ideia? O mal moral e o mal físico. Olha que coisa interessante. Aqui cabe um parêntese importantíssimo. Nesse momento aqui, vocês vão começar a perceber partes da teoria das ideias de Platão que Tomás de Aquino se apropria para aprofundar sobre um ponto de vista, sobre uma perspectiva de quem? Do cristianismo. Quando ele fala sobre o mal metafísico, ele está falando sobre a ideia de mal. E aí, quando ele ainda estudava o maniqueísmo, lembra a oposição entre as duas forças, bem e mal, como se elas existissem em tudo, essa ideia guardava ali, na sua essência, a presença do bem e do mal em eterno conflito em tudo que existe na realidade. Só que quando ele passa pelos neoplatônicos, quando ele estuda os filósofos neoplatônicos, ele vai então ser influenciado por Plotino, e Plotino vai construir um argumento de que o mal não existe, que o mal seria a ausência do bem, a privação do bem, assim como a sombra é a ausência de luz. Entende? Assim como a tristeza é a ausência de felicidade. Então, o mal não existiria em si como uma ideia. Ele seria só a manifestação da ausência do bem. E Santo Agostinho vai então deixar o maniqueísmo, vai superar essa ideia maniqueísta de bem e mal e vai entender que o mal seria apenas essa ausência do bem. Tranquilo até aqui? Bom, para Santo Agostinho, o bem, o mal, melhor dizendo, o mal moral seria então fruto do orgulho humano, dessa, como é que eu posso colocar? Do pecado, da ideia de pecado mesmo, com a pretensão, por exemplo, aqui eu separei num tópico, de acordo com o cristianismo, o mal moral é o pecado que surge com o orgulho e com a pretensão dos seres humanos de não depender de Deus e de serem autossuficientes. Lembra do seguinte, na medida em que nós fomos avançando em termos de conhecimento, muitos homens passaram a desacreditar de Deus. E para a doutrina cristã, então, esse desacreditar de Deus seria uma ofensa a Deus. Por quê? Porque na medida em que você se distancia de Deus, você para de reconhecer o poder dele e para de dar a ele o crédito, o mérito pelas coisas boas que acontecem na sua vida. E aí você passa a acreditar que pode viver de forma autossuficiente. Para Santo Agostinho, esse mal moral é fruto dessas nossas escolhas, dessa escolha de nos afastarmos de Deus, de criar uma independência em relação a Deus. E, por fim, o terceiro tipo seria o mal físico. E olha que coisa interessante. Quando Deus cria tudo que existe, ele cria um homem e uma mulher. Bíblico, está lá em Gênesis. E Adão e Eva são eternos. Adão e Eva não adoecem. Adão e Eva não morrem. Para Adão e Eva há apenas uma restrição: não devem comer do fruto da árvore proibida. Eis que são tentados pela serpente e cedem a essa tentação e comem o fruto da árvore proibida. Ao comerem, olha só, esse ao comerem é uma escolha. Deus criou e só deu o bem.
mas deu também a capacidade de escolher, ou seja, o livre arbítrio. A gente estudou isso lá no 8º ano, lembra? Então, os primeiros habitantes da Terra, Adão e Eva, escolhem comer a maçã. E ao fazerem isso, é, deixam de ser imortais, deixam de não sofrer com as mazelas da doença, da fome, da dor. Então, a partir daquele momento, a partir da mordida no fruto proibido, a gente passa então a sofrer o mal físico. E como somos herdeiros da escolha feita por Adão e Eva, como somos descendentes desses primeiros homens, nós também morremos, nós também adoecemos, nós também sofremos todas as dores e os maus físicos, fruto da escolha daqueles dois. Tranquilo? Podemos avançar? Lembrando, se você tiver alguma dúvida, anota no caderno que a gente tira na próxima live, tira dúvidas. Bom, dentro dessa construção, dentro dessa argumentação, Santo Agostinho escreveu uma outra obra chamada A Cidade de Deus. Nessa obra ele vai discutir sobre dois modelos de cidades. A cidade de Deus, perfeita, eterna, e a cidade dos homens, imperfeita, caótica, com todos os problemas que existem, temporal, porque está submissa ao tempo. Isso lembra alguma coisa para vocês? Percebem a teoria das ideias de Platão aqui? O mundo das ideias, eterno, imutável, perfeito, e o mundo da matéria, imperfeito, uma cópia mal feita do mundo das ideias. É exatamente essa construção. É esse apropriar-se das ideias platônicas e dar um viés cristão, de dar um viés dentro da ideia do cristianismo. No entanto, essa obra vem como uma tentativa de contrapor algumas ideias que estavam sendo debatidas no tempo, naquele período, naquele tempo. Em 410, a cidade de Roma é saqueada, ela é invadida, é saqueada, e os pagãos creditaram essa invasão ao fato de que muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo. Na crença deles, quando todos os romanos eram politeístas, ou seja, seguiam as divindades gregas e romanas, a cidade estava protegida por quê? Porque na medida em que a população prestava tributos a esses deuses em reconhecimento a essa fidelidade, protegia a cidade de Roma. Quando esses fiéis deixam o politeísmo romano e passam a se converter ao cristianismo, ou seja, ao monoteísmo cristão, eles traem sua fé antiga, deixam seus deuses antigos. E como punição a isso, esses deuses antigos então pararam de proteger Roma, o que teria ocasionado as invasões, o saque da cidade de Roma em 410. No entanto, Santo Agostinho usa de um argumento extremamente sagaz, extremamente bem articulado. Porque ele vai olhar para a história de Roma, e vocês precisam se recordar de que Roma é um império, mas ela nasce em uma cidade. Vai olhar para essa estrutura romana e vai dizer: olha, a história de Roma é povoada de catástrofes, é povoada de conflitos, é povoada de misérias. E todas essas misérias e todos esses conflitos são a representação da ausência de Deus. Então, enquanto vocês não haviam se convertido, enquanto vocês adoravam falsos deuses, a cidade foi punida com todas essas coisas, inclusive com esse saque. Por quê? Porque ainda existem pessoas que não acreditam nesse Deus. Mas na medida em que vocês passarem a acreditar, então a cidade estará protegida, a vida de vocês estará protegida. O que é interessante é que essa obra ela não apenas começa
remodelar o pensamento da época. Ela influencia drasticamente a relação entre a igreja, que representa aqui o poder religioso, o poder eterno, e os poderes seculares, ou seja, os poderes laicos, o Estado. Ela começa ali a influenciar a relação que essas duas vão ter, que esses dois poderes vão ter ao longo de praticamente toda a Idade Média, avançando também pela modernidade. Tá claro até aqui? Então, vamos adiante. Duas cidades, como eu havia dito antes, a cidade dos homens e a cidade de Deus. Na cidade dos homens, as línguas e as autoridades são confusas e cada povo está submetido a um governante. A cidade de Deus é harmônica e todos estão submetidos a apenas uma autoridade, Deus. Olha que coisa interessante. Quando você lê esse conceito, esses dois conceitos, é perceptível a influência da filosofia platônica neles. Porque, como eu tinha dito antes, mundo das ideias, superior, perfeito, representado pela cidade de Deus. Mundo da matéria, inferior, imperfeito, temporal, representado pela cidade dos homens. Quando você olha para as cidades dos homens, Santo Agostinho está dizendo que as diversas línguas faladas pelos diversos povos, as diversas autoridades às quais esses povos estão submetidos e a crença que essas autoridades propagam, espalham para os seus próprios povos, gera um conflito e uma confusão permanente na cidade dos homens. E por isso essa lógica daria margem para todo o caos que existe nessa cidade dos homens, nas cidades dos homens. Enquanto que na cidade de Deus, como todos os homens estão submissos a apenas uma autoridade, e essa autoridade é Deus, esse lugar seria um lugar de paz, um lugar harmônico, onde as pessoas viveriam pela eternidade. Detalhe: quem acessa a cidade de Deus? Quem? Apenas aqueles que tivessem uma vida dentro dos modelos e dos parâmetros do cristianismo. Porque essa cidade de Deus é o paraíso bíblico. Porque essa cidade de Deus é o lugar para onde você vai, segundo os cristãos, depois da parte da sua vida aqui na cidade dos homens. Ou seja, você vive aqui e vive uma vida reta e vive uma vida correta segundo os preceitos cristãos. E quando você faz a passagem dessa vida para a próxima, seu corpo físico morre, mas sua alma, que é eterna, ascende, ela vai para a cidade de Deus, para esse paraíso cristão. Só que esses conceitos de cidade de Deus e cidade de homens, ou cidade dos homens, ela serviu muito perfeitamente aos interesses da igreja. Por quê? Porque a partir dessa discussão entre cidade dos homens e cidade de Deus, que a igreja usa para estabelecer uma rivalidade entre o poder religioso e o poder secular, o poder da igreja e o poder do Estado. E não à toa, num cenário de Europa medieval completamente fragmentada, politicamente, economicamente, socialmente, o único poder central, unitário, era a igreja. Durante os quase 1000 anos da Idade Média, a igreja prevaleceu como uma unidade. A ponto, por exemplo, de quando houve já na modernidade a consolidação das monarquias absolutas, a igreja, manteve o seu poder ao reconhecer que o rei era rei porque foi escolhido por Deus. Tinha o direito divino de governar. E aí vocês podem recorrer ao conceito de Jean Baudin,
que a gente estudou lá em Sociologia, na primeira unidade, quando ele fala sobre o direito divino de governar. Tranquilo? Podemos então avançar? Então vamos. A eternidade do tempo. O tempo foi uma outra abordagem dentro dos estudos do Santo Agostinho. E ele discute nesse conceito de tempo algumas situações. Bom, a gente aprende desde sempre que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Onisciente porque tem consciência de tudo que existe, de tudo que aconteceu e que vai acontecer. Onipotente porque tem poder sobre todas as coisas. E onipresente porque está em todos os lugares. Bom, a grande questão era: se Deus sabe sobre tudo o que ocorreu e sobre tudo o que vai ocorrer, teoricamente nós não somos livres. Por quê? Porque Deus já sabe as escolhas que iremos fazer. Dentro dessa lógica, então, o livre-arbítrio estaria submisso às vontades de Deus. Santo Agostinho continua defendendo que não, que o livre-arbítrio nos deu a possibilidade de fazer as escolhas, inclusive aquelas que nos afastam de Deus, ou seja, as escolhas ruins, o mal. Santo Agostinho cunhou uma frase que se tornou clássica. Por quê? Porque ele diz, quando perguntado o que é o tempo, ele diz que se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu quiser explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Ele está argumentando que ele sabe o que é o tempo. Você sabe o que é o tempo. Eu sei o que é o tempo. Mas se formos cobrados a explicar o tempo, a gente vai encontrar inúmeras dificuldades, porque poderemos seguir por diversos conceitos sobre o tempo. Todos podem apresentar coerência e todos podem também não servir ao interesse de quem quer ouvir a resposta sobre essa pergunta. Então, por isso que Santo Agostinho nos põe diante desse paradoxo de saber o que é o tempo, mas não sermos capazes de explicar o que seria esse tempo. E aí, por que é que Deus então seria Senhor de todo o tempo, a ponto de transitar entre passado, entre presente e entre futuro, de ter conhecimento sobre tudo isso, de ser onisciente? Porque Deus é anterior ao tempo. Deus não está submisso ao tempo. Deus é eternidade. Deem uma lida no capítulo. Se ficar alguma dúvida ou alguma coisa que vocês tiveram dificuldade para compreender, anotem no caderno e na próxima live tira dúvidas, eu esclareço qualquer uma dessas possíveis dúvidas. No mais, tem uma interpretação interessante desse material e a gente se encontra então em breve. Valeu? Vou ficando por aqui. Tchau, tchau e um forte abraço.